Ainda sobre a 7ª edição do Simpósio do Samba aqui em Santos, nós estamos aqui na Livraria Realejo com Marcos Salles, ator do livro Do Fundo de Quintal, O Som que Mudou a História do Samba. Marcos, como foi para você escrever esse livro? Uma festa, uma diversão, porque como eu digo no início do livro, eu tô dentro da história deles, sou amigo de todos eles desde 81, quando eu conheci o que acontecia nas quartas-feiras no Cacique. Acabei escrevendo a minha primeira contracapa de disco, num disco deles, de 84, e aí fiz os encartes, os textos do encarte. No final desse ano, o Milton Manhães me chamou para trabalhar com ele em produção, e aí fizemos o disco de 85, o Divina Luz, que deu o primeiro disco de ouro pro Fundo. Em 92, eu dirigi uma temporada deles no Asa Branca, uma casa que tinha na Lapa de shows. Ou seja, é amigo, tô em casa com eles. Família. Tô em casa com eles. Foi tranquilo, muito bom. E como é que tá? Tá sucesso o livro? Como é que tá sendo a recepção desse livro aqui em Santos? Então, o lançamento desse livro virou uma turnê, né? Eu já fiz Fortaleza, em Salvador, 6 vezes no Rio, Uruguaiana, Passo de los Libres na Argentina, Porto Alegre, São Paulo, sexta-feira passada, e hoje em Santos. Ontem no simpósio, teve um simpósio, um papo lá sobre o livro. E nem começou, já venderam 6, então assim, tá indo bem. Sucesso total. Vou fazer mais 5 em São Paulo, né, para empatar com o Rio. Porque o Fundo, ele nasceu no Rio, mas a pós-graduação dele foi em São Paulo. Então São Paulo foi o melhor lançamento de todos, foi sexta-feira lá em São Paulo. Então vou voltar lá várias vezes e quero voltar aqui em Santos também. Vamos ver aí, por favor, vamos você conversar isso aí. Precisa ir lá no Podcast 013. Opa, vamos bater combinar papo. isso aí, vamos sim. Dá um spoilerzinho, uma curiosidade aqui desse livro. Então, esse livro é o seguinte, esse livro eu demorei mais para terminar ele, porque tinha uma missão que era contar a verdade sobre o banjo. Porque eu cresci ouvindo que o Almir cerrou o banjo country, tem um braço longo, e ficou um braço curto de cavaquinho e ele foi pro Cacique. Mentira. O Almir não poderia ter feito isso, porque não é assim, só cerrar o braço e continua. Não, tem uma parte técnica aí para ser explicada. E eu tinha 6 versões de algumas pessoas e eu não acreditava em nenhuma. Demorou e a resposta estava lá em casa, nos meus arquivos, de uma conversa que eu tive com o Almir em 85, quando eu fiz meu primeiro trabalho de produção com o Milton Manhães, foi o disco dele. E aí ali eu vi a verdade que está aqui no livro. Tá aqui no livro. Compre para você descobrir a história do banjo, a verdadeira história, como é que o banjo chegou na mão do Almir. E aí ele foi pro Cacique com ele e virou a história toda, né? Porque o samba é um antes do Fundo e outro depois do Fundo. Antes do Fundo, o samba era cavaco, violão, pandeiro, surdo, tamborim, reco-reco, agogô. Com a chegada do repique de mão, do tantã e do banjo, chegou o molho no macarrão, que já era gostoso. Mas o molho chegou e aí vira o samba, muda tudo. Então tá aqui, gente, a minha dica de hoje, então, é Fundo de Quintal, o som que mudou a história do samba, por Marcos Salles. Marcos, muito obrigada. E vamos lá que tá rolando o sambinha Vambora lá que embaixo. o esquenta já começou, vem comigo. Vambora.